Quem tem razão? Senador Plínio Valério, boa tarde ao senhor. Seja bem-vindo uma vez mais. Eu começo com o senhor. Qual é o seu sentimento em relação a esse Congresso agora? Depois já temos o Congresso já empossado, o presidente já está há um mês e pouco no cargo. Aliás, já criou confusão com o Banco Central, nós estamos falando disso aqui. Aliás, reunião do Conselho Monetário Nacional nunca era notícia, assim, além, digamos, do caderno de economia dos jornais ou do bloco de economia de programas de televisão como esse, hoje virou quase um fato nacional. Mas vamos lá. O Lula está tendo dificuldade, o governo Lula está tendo dificuldade para ter apoio no Congresso. Aquilo que saiu das urnas está se mostrando real agora? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Não vai ter dificuldade porque ele tem o que oferecer. Então, essa dificuldade ela é normal quando se assume, mas os instrumentos de negociação são os mesmos. E a minha esperança de quem vai fazer oposição é que esses novos deputados federais, os novos senadores, possam resistir ao canto da sereia. Porque não vai ser com emenda de 13 milhões que vai se resolver o problema. Teoricamente, sim, a oposição vai ter o poder na Câmara de poder fazer algo. Nós, no Senado, Piotr, não vamos ter o poder de aprovar. Nós vamos ter o poder de desaprovar, de atrapalhar, de não deixar o governo navegar. Teoricamente, sim, mas na prática, vamos esperar aí com essas negociações todas. Rogério, qual a sua opinião diante desse, pelo menos do começo do governo agora e dessa relação com o Congresso? Eu fiz menção a essa questão. Essa verba que está sendo liberada agora para os parlamentares novos na Câmara é muito mais desse acordo para eleger o Lira, que recebeu apoio de todo mundo praticamente, né? Foi quase um candidato único, teoricamente não, mas na prática foi o que a gente viu. Mas qual a sua percepção sobre a relação do governo agora com o Congresso? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, senador. Olha, eu diria que a base aliada do governo Lula ainda está em construção. O Congresso voltou já às atividades agora em fevereiro, mas na prática, acho que só depois do Carnaval, né, que vão começar a ter votações, programas de projetos importantes. Então, até lá, o governo está ainda construindo, né, uma coalizão majoritária. Ele já conseguiu ampliar a base que elegeu o presidente Lula, né? Então, atraindo para o governo partidos como o MDB, o PSD e o União Brasil, ali meio que aos trancos e barrancos, né? Mas essa base ainda é insuficiente, né? O governo precisa chegar ao patamar aí de 3/5 dos votos, que é o necessário, por exemplo, para aprovar uma emenda na Constituição, né? Eu diria que hoje a gente ainda não sabe com certeza, porque ainda não teve nenhuma votação que colocasse à prova o tamanho real da base do governo, mas eu diria que na Câmara deve estar ali próxima de 50%, né? Mas o governo vai precisar ainda ampliar essa base. O senador Plínio Valério fez menção ao canto da sereia. Para quem não conhece a história, a sereia vai lá com a beleza dela, com o canto maravilhoso, seduz o pescador e leva o pescador para o fundo do mar. Bom, morre afogado o pescador. Mas aí, senador, pegando esse seu exemplo aí, esse barulho do presidente Lula agora em relação ao Banco Central, criando uma discussão política de palanque num ambiente que é completamente técnico, isso não afastou muito daqueles parlamentares que, digamos, não querem se contaminar com essa imagem de um Lula, digamos, perseguidor, de um Lula muito político, muito partidário e muito pouco político nessas relações mais republicanas, ou seja, mais ligado àquela versão do Lula de ódio e não do Lula negociador, que foi exatamente do primeiro mandato dele. Isso não jogou contra o governo também, nesse momento de tentar fazer uma base no Congresso? No Senado, a gente nota isso. Eu noto em alguns colegas essa preocupação com esses ataques que o presidente Lula vive fazendo ao Banco Central. Não é nem ao Banco Central, não é o Bacen, já ele personalizou, é o Campos, o que pega muito mal para ele, mas foi. No Senado a gente nota sim. A gente nota, e lá a questão da gente ter aprovado a PEC fura-teto não quer dizer que ele tenha maioria. É porque no Senado as pessoas ponderam mais, mas hoje sim, ele perdendo tempo. Nós no Senado estamos esperando que ele mande a reforma tributária, e nada de reforma tributária, só ataques, só ataques. O Lula não entendeu que pegou um nó.
ele pegou um nó cego. Nós não deixamos ele ficar com o Bacen. Ele não tem o que fazer, a não ser reclamar, jogar para a plateia e encontrar um bode expiatório. E essa gana que ele tem, essa ânsia que ele tem de encontrar um bode expiatório, afasta, sim, alguns senadores de bom senso. Então, voltando exatamente a esse aspecto, já quero ouvir o Rogério também sobre esse assunto, mas essa negativa já está ficando cada vez mais clara, mas vem inclusive de quem, digamos, tinha uma simpatia maior pelo governo no começo do mandato, senador? Sim, porque no começo o político tradicional ele quer agradar. O rei é novo, o rei está posto, vamos agradar. Aí a gente passou por aquele teste da eleição do Rodrigo. A gente já nota que essas pessoas não têm mais aquela necessidade de agradar. Alguns têm, querem acompanhar o governo, porque governistas são sempre. Mas essa nova safra que aí veio, 27 senadores, tirando 5 que foram reeleitos, ficam 22, e a gente tem esperança. Eu tenho conversado com o Moro, com o Marinho, com a Tereza Cristina, a gente tem conversado para ver se nós chegamos pelo menos a 30. A gente pode apresentar a CPI, pode apresentar a PEC, não pode aprovar. Mas, como eu te disse, a gente vai para a negociação, no bom sentido, e nós podemos atrapalhar. Você tem uma ideia, como eles sabem separar, a CPI das ONGs, que eu estou reapresentando, já tem 36 assinaturas, quando precisa só 27. Então, quando não fica essa polêmica, essa briga, essa coisa feia, ridícula, que o presidente nos expõe e a gente fica naquela vergonha alheia, a gente age com bom senso. Eu acho que no Senado tem clima, sim, para a gente fazer uma oposição no bom sentido. Eu não posso garantir lá na Câmara, mas 13 milhões para o senador alimentar a sua base não vai levar nenhum senador para o lado do governo. Olha, eu vou fazer só referência aí, o senador Plínio Valério falou da CPI das ONGs, é a CPI para investigar as ONGs com atuação na Amazônia, que é um assunto hoje não somente de importância gigantesca nacional, como internacional, e claro que isso precisa de transparência. Tudo que está acontecendo com os Yanomamis também pode passar por uma série de atuação de ONGs, pode ou não, mas para isso precisa ser investigado. Esse é o propósito dessa CPI, que nunca foi instalada e agora já tem 30 e quantos votos, senador, que é muito mesmo, 27 é o mínimo, né? 36 assinaturas. Tá 9 a mais do que precisa. Tá. Rogério, voltando só ao assunto dessa mudança de percepção de boa parte dos parlamentares depois desse barulho exagerado do presidente Lula no assunto técnico do Banco Central, isso não depôs muito contra o governo? Porque uma coisa só para fazer muito claro, o presidente Lula teve agenda essa semana, foi ao Nordeste para inaugurar ou entregar casas, enfim, uma série de coisas. Mandou os ministros dele aqui, por exemplo, no evento do BTG Pactual, para, digamos, colocar panos quentes nessa questão da polêmica em relação ao Roberto Campos Neto, que ele se refere a esse cidadão, numa descortesia gigantesca. Ou seja, está faltando essa lógica para o governo ou é o presidente Lula que não entendeu que ele vai ter que governar com todo mundo? Eu acho que o presidente Lula está fazendo política. A gente pode discutir se o tom que ele tem usado para se referir ao presidente do Banco Central é exagerado ou não. Eu acho que é exagerado, mas assim, ele puder argumentar e defender mudanças, né, na política de juros do país, a princípio isso por si só não é nada equivocado, né? Vale lembrar, agora no final de fevereiro, vão acabar os mandatos de 2 diretores do Banco Central, inclusive o diretor de política monetária. Né? Eu quero crer que o o presidente Lula está fazendo, na verdade, como ele vai ter que indicar 2 novos membros aí da diretoria colegiada, né, é já meio que criar um clima de que ele vai tentar trazer para o Banco Central, e vamos ver depois, eles precisariam ser aprovados no Senado, né? 2 diretores talvez mais alinhados aí com essa visão que o presidente Lula tem defendido, né? Mas, assim, na prática, o que existe até o momento de mudar, acabar com a autonomia do Banco Central, né, que um projeto, aliás, que o próprio senador Plínio Valério aí foi, né, um dos grandes defensores, né? O que existe de concreto até agora é um projeto do PSOL, de um deputado do PSOL, que revoga a lei complementar que deu autonomia ao Banco Central. Quer dizer, ou seja, a chance disso avançar é zero, né? Tem tanto declarações aí do Arthur Lira como do Rodrigo Pacheco de que a autonomia do Banco Central é algo que veio para ficar, né? Então, eu acho importante ficar de olho aí até o final do mês quem serão os diretores que o presidente Lula vai
nomear, né, e como será a negociação para aprová-los no Senado. Tá, permite? Pois não, senador, pois não. Estão confundindo, e o Lula é o culpado disso, estão confundindo independência com autonomia. O meu projeto de lei foi para dar autonomia ao Banco Central, não foi para dar independência. O Bacen, ele cumpre políticas traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. Sim. A discussão deve ser dada ali no Conselho Monetário Nacional e não em palanque. Essas bobagens que o Lula fala, ele acha que ele foi ungido, né? O Lula não foi eleito, ele foi ungido. Ele acha que pode mandar fazer tudo. Faça discutir com seus representantes no Conselho Monetário Nacional. O Bacen, ele executa a política traçada lá. O Roberto Campos não diz o que quer, não é só ele. Portanto, haja com seus nomeados lá no Conselho Monetário Nacional. O governo tem outra forma de agir, mas ao Lula não interessa. Ao Lula interessa jogar para a plateia. Não dei a picanha porque o Campos não deixou. Eu não aumentei o salário mínimo porque o Bacen aumentou os juros. Ele vai, só que isso cansa. E para nós, aí que eu queria chegar, para nós, senadores da República, isso é pequeno demais, é muito pequeno, é demagogo, né? É populista, e não funciona isso no Senado. Rogério, não há a menor possibilidade mesmo, irmão, disso passar no Senado, no Congresso Nacional. Não há a menor chance disso. É loucura de pessoal, é viagem da maionese desse pessoal que não entendeu. A eleição acabou, eles assumiram o governo e o momento é outro. O Brasil é outro, o mundo é outro. Senador, eu diria que o presidente Lula sabe que não tem chance de aprovar uma mudança na lei da autonomia do Banco Central. Então, por isso que eu, na verdade, procurei aqui apontar numa outra direção. Na verdade, acho que ele já está ali preparando um terreno para nomear 2 diretores novos para o BC, né? Perfeito. Tá, mas vamos lá, então. Rogério, pegando o que você fez menção e agora com o que disse também o senador. Eu tenho 2 coisas para serem contadas aqui para a gente colocar nessa discussão. Quando o Banco Central, antes da autonomia que hoje existe, legal, aprovada no Congresso Nacional, está aí o senador Plínio Valério que pode dar todos os detalhes. Quando o Banco Central começou a ter ingerência pesada, a gente viu o que deu, foi exatamente no governo Dilma Rousseff. Bom, foi uma tragédia, nós tivemos uma recessão gigantesca. Se o presidente Lula acha que vai colocar, por exemplo, 2 representantes agora, desses 2 diretores que vão terminar o mandato agora, e tem que passar pelo Senado também, né, para chegar lá e poder, digamos, mexer nas estruturas do Banco Central, ele tem que lembrar também que os 2 ministros que ele tem hoje no Conselho Monetário Nacional já abriram mão de discutir a meta de inflação, porque perceberam que não é assim que se discute esse assunto, é muito técnico. Ou seja, uma coisa é o desejo de palanque do presidente Lula, que parece que ele vive numa bolha. A outra coisa é o que os técnicos, uma vez que chegam e se sentam lá, percebem que a realidade é diferente. A gente vê o discurso de Haddad. Antes da transição, vamos fazer um monte de coisa. A hora que viu as contas, percebe, obviamente, que não tem espaço no orçamento. Ele foi contra, por exemplo, aumentar o valor do salário mínimo. Então, a minha pergunta objetiva é, uma coisa é o discurso político, e o Lula vive disso. Parece que só disso o presidente Lula vive. Só que eu tenho hoje uma realidade. Cola esse discurso ainda dele, esse discurso quase, como disse o senador Plínio Valério, demagógico, de ficar fazendo palanque no momento em que precisa administrar o país? Senador, eu começo com o senhor, por gentileza. A impressão que eu estou tendo, e me corrija se eu estiver errado, é que dentro do governo está se formando um grupo que está dizendo assim, olha, vamos deixar o presidente falar lá como ele quer, deixar ele no palanque, mas vamos cuidar do governo. E parece que está sendo assim. Eles vão deixar o Lula falando essas bobagens, besteiras o tempo todo e fazer o governo seguir. Tem que ter alguém lá dentro fazendo isso para tratar da reforma tributária, que ainda não veio do governo. Nós temos o quê? 45 dias, 50? O que o governo pensa sobre a reforma tributária? Ninguém tem isso. Responsabilidade fiscal, nem pensar. Então, me parece que lá dentro vai esse movimento. Deixa ele falando, deixa ele falar, Sim. Deixa ele falar. Isso é muito ruim para ele. Está pequena cada vez mais, achando que isso é giganta. É isso que dá no prepotente, né? O prepotente, ele acha que é melhor, mais sábio que todo mundo e acaba sendo motivo de riso. Porque ele parece o vice dele no primeiro mandato, que pedia corte de juros e ele não concedia, porque o Palocci tinha, digamos, um poder gigantesco dentro do Palácio do Planalto e fez uma política até muito mais severa do que faziam os tucanos, que eram acusados naquele momento de neoliberais, bom, toda aquela coisa. Rogério, vamos lá, sob o seu olhar de ciência política, esse discurso do Lula cola? Neste momento, nós estamos em 2023, fevereiro de 2023. Piotr, já que você fez referência à minha profissão, na ciência política, a gente se habitua a analisar não o que os políticos dizem,
mas aquilo que eles fazem, né? É por isso que eu fiz questão aqui de ressaltar que, apesar de toda a polêmica aí criada pelo presidente Lula, né, na prática não existe nenhuma proposta de mudar a legislação atual sobre a autonomia do Banco Central, né? E o que existe aí de imediato é essa nomeação aí de 2 novos diretores, e eu ficaria especialmente atento ao perfil daquele que venha a ser indicado, daquele ou daquela, né, para a diretoria de política monetária. Essa semana saiu uma pesquisa, Genial Quest, feita agora, essa semana, em fevereiro, dizendo que 76% dos eleitores acham que o presidente Lula está certo em criticar os juros altos no país. Né? Então, nesse sentido também, o presidente Lula está ali olhando para a popularidade, né? Quer dizer, independentemente se ele está correto ou não nesse diagnóstico, do ponto de vista técnico, existe uma percepção na opinião pública de que os juros estão muito altos e de que se espera que o presidente possa, de alguma maneira, contribuir para reduzi-los, né? Ainda que, na prática, o poder dele seja muito menor do que o que as pessoas supõem. Na verdade, o presidente não é ele quem apita sobre isso, né? Mas ele pode criar um clima de opinião ali favorável para isso, né? Senador e Rogério, eu tenho 30 segundos para cada um, mas eu quero fazer uma última pergunta. Eu tenho ouvido, sobretudo de analistas da economia brasileira, que a percepção é que o governo chegou no governo sem plano nenhum, sem ideia concreta de como fazer as coisas, sem a ideia de que ia assumir um governo e como fazer as coisas acontecerem. Senador, na sua opinião, estava faltando plano mesmo? Estava, não tem nada, o PT não tem nada. O Lula acha que está em 2002, quando o mundo estava bombando, quando as coisas funcionavam. Ele tem que descer do palanque, reconhecer que não tem plano, estudar e trazer para a gente. Nós somos brasileiros, queremos apoiar o que foi de bom para o governo. Mas o Lula está sendo o Lula de sempre, 2002, com cabeça totalmente lá atrás. Falta plano, falta prática. Tragam a reforma tributária que vocês querem para que nós no Senado possamos aprovar. O resto é jogar para a torcida. E a gente está aí para não se deixar envolver nisso. Obrigado, Rogério, um grande abraço, Rogério, um abraço a todos. Obrigado, senador. Rogério, a mesma pergunta para você, 30 segundos, por gentileza. Eu acho que o governo tem plano sim, Piotr. O secretário do Tesouro, por exemplo, essa semana anunciou que o governo quer que o Brasil recupere o grau de investimento nas agências de classificação de risco até o fim de 2026. Né? E tem uma agenda econômica que está chegando ao Congresso, né? Quer dizer, tem o pacote aí fiscal anunciado pelo ministro Fernando Haddad, tem a nova âncora fiscal, que também já vai ser, que era para ser enviada em agosto, já vai ser enviada agora em março. Então, acho que a discussão econômica vai vir com muita força no mês de março já. Rogério Schmidt, cientista político, conversou conosco. Senador Plínio Valério, muito obrigado mais uma vez também. Senhores, boa tarde, hein? Bom, está aí o debate sobre esse momento político do Brasil e, claro, as implicações na economia. Como sempre, o que se diz na política implica-se em economia também. Vai direto para a economia, a gente viu a resposta do mercado financeiro e das expectativas também, inclusive com o aumento de juros. E quando a gente fala de juros, desses contratos de longo prazo, eles sobem, isso cria um custo gigantesco. A gente mostrou aqui na semana passada um cálculo que só de aumento de prêmio, ou seja, do risco, de prêmio de risco, de você comprar títulos do governo, que esses juros subiram lá no longo prazo em contratos de 2, de 4 e de 6 anos, o custo que o governo vai ter para pagar essa rolagem da dívida é maior do que os 170 bilhões de reais que foi, por exemplo, essa emenda fura-teto. Ou seja, verborragia custa caro ao país. E quando custa caro ao país, custa ao Tesouro. Quando custa ao Tesouro, é a conta corrente de todos os brasileiros na mão do governo federal.